mais delongas, eu quero convidar aqui Marina para iniciar, né, esse momento de discussão sobre a temática da mesa. Fique muito à vontade. E quero dizer também a quem está nos assistindo que podem fazer suas perguntas, mandar as perguntas também ao final, né, iremos refletir e debater junto, pensar, né, um momento que a gente tem para discutir, a partir desse momento que o Leia pensou, né, para todos nós aqui. Então, é um momento de reflexão, é um momento de análise, é um momento de estarmos pensando coletivamente sobre racismo ambiental, a partir também, né, todos nós estamos aqui muito comovidos, indignados, né, com toda essa barbárie que vem acontecendo, sobretudo no território do Rio de Janeiro. Então, pensar o agronegócio, pensar o racismo ambiental, também é pensar o direito à vida, pensar os territórios, né, pensar as pessoas que compõem os territórios. Então, a gente inicia essa tarde ouvindo Mariana. Seja muito bem-vinda e fique à vontade. Olá a todas, todos, todes. Primeiro, agradecer o convite de vocês para estar aqui, muito honrada. Em dias muito difíceis da gente perceber que o Brasil ainda vive a sua estrutura colonial racista na veia e que está colocado na nossa sociedade. Uma semana muito, muito triste. A gente... Enfim, hoje às 18h, procurem saber, acho que várias cidades do Brasil vão ter atos contra o genocídio da população negra. É importante estarmos todos nos atos, especialmente as pessoas brancas, apoiando o movimento negro, o movimento de mães, o movimento de mulheres, o movimento periférico favelado. Bem, eu preparei aqui minha fala a partir de um texto, que é como eu me organizo mentalmente aqui para organizar, porque todas as formulações, acho que é importante, isso é bem importante para mim dizer, que todas as formulações, as coisas que eu digo, que eu penso, que escrevo e que divido com a equipe de onde eu trabalho e com outros pesquisadores, tudo formulado coletivamente, sempre foi. Até porque o conceito de racismo ambiental, ele não é um conceito que eu inventei, não é um conceito de uma ou duas pessoas, ele é um conceito formulado a partir de movimentos negros, especialmente o movimento negro americano, que foi quem deu esse pontapé inicial ao uso do termo há muitos anos atrás, e que nos últimos anos, nos últimos mais de 30 anos, o movimento negro brasileiro também tem utilizado nas suas formulações políticas para denúncia, para formulação de política pública nos seus territórios, para denúncias de violação de direitos, formulação de políticas que também são, muitas vezes, que projetam racismo ambiental. Então, eu gosto sempre de escrever para que a gente tenha uma ponte de partida também de outros olhares. Dito isso, bom, me apresentando, então falou minha bio, eu sou do extremo sul da cidade de São Paulo, eu sou nascida e criada numa periferia rural, que chama Parelheiros, na verdade o bairro chama Colônia, é um bairro que chama Colônia, mas é no distrito de Parelheiros, extremo sul da cidade de São Paulo. Muita gente deve conhecer São Paulo e imaginar, para além, obviamente, de algumas periferias mais conhecidas, que São Paulo é muito apenas só de concreto e de prédio e afins. Eu sou de uma periferia rural, onde está a última porção de Mata Atlântica fora Cantareira, né, onde tem a território indígena, a última porção de Mata Atlântica, então Parelheiros, que conecta ali com o litoral já de São Paulo, do estado de São Paulo, mas Parelheiros está dentro da cidade de São Paulo. Então eu sou desse território, eu trabalho com agenda socioambiental desde muito jovem, na militância territorial, com agenda ambiental e periférica. Trabalhei em alguns espaços do governo, me formei jornalista, mas brinco que eu sou uma jornalista aposentada, porque eu
não trabalho diretamente com essa área, então, além da pesquisa que eu tenho, eu trabalho também em Gueledés nos últimos 3 anos, a serviço, né, dessa organização de mulheres negras, apoiando nas discussões, formulações, tanto no âmbito nacional quanto internacional, para que a gente tenha em textos de negociação, em políticas públicas, nas discussões centrais da sociedade, o combate ao racismo ambiental como um centralizador da produção de políticas. Acho que era isso para começar. Eu vou mudar só aqui para dar uma lida no texto que eu preparei para a gente conversar, e aí, enfim, vou falar aqui algumas coisas que eu pensei, e aí depois, se tiverem perguntas, a gente vai respondendo, que eu acho que fica mais dinâmico, né? O racismo ambiental, ele é um fenômeno, bom, como eu já comecei dizendo, ele foi um termo cunhado pelo Benjamin Cheves, que é um reverendo, uma liderança política, articulação política americana, trabalhou com o reverendo, com Martin Luther King, desculpa, e cunhou nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, o termo racismo ambiental, olhando para situações que estavam acontecendo no bairro negro dos Estados Unidos, onde eles queriam construir um grande aterro dentro de um território negro e violar vários direitos. Isso acontece de forma sistemática no Brasil. Eu não preciso nem dizer para vocês, a gente pode conversar sobre exemplos, muitos. Acho que o racismo ambiental ele está tanto no âmbito rural quanto urbano, com a população quilombola, a população indígena, quanto nas cidades, nos territórios historicamente produzidos para ser territórios negros e cheios de violação de direitos. Um exemplo muito recente e infeliz é o que a gente viu acontecer essa semana no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha e no Alemão, que são territórios em disputa. Isso diz muito também sobre a política de terras no nosso país desde que as caravelas chegaram. Então, para além do conceito que a gente sabe que vem dos Estados Unidos e que foi... Eu costumo dizer que o conceito de racismo ambiental ele vai permeando vários olhares, e ele vai... ele tem muitas respostas para dizer o que é racismo ambiental, porque a gente coloca ele a partir da nossa experiência, da experiência do outro, do que a gente vê, do que a gente lê, do que a gente sabe que existe de estruturante do racismo no nosso país. Mas é isso, assim. Então, a gente tem esse conceito que a maioria das pessoas, né, conhecem, que é esse conceito que vem dos Estados Unidos. Mas o racismo ambiental no Brasil ele está em constante modernização. Então, ele é um fenômeno em que as comunidades de minorias raciais são desproporcionalmente expostas a riscos ambientais, incluindo a poluição, água, falta de acesso a recursos naturais, ambientes insalubres, falta de moradia, falta de direitos básicos. Então, o racismo... Eu vou daqui a pouco mostrar um dado para vocês que saiu ontem do IPEA sobre falta de acesso a banheiro e saneamento básico no Brasil. E ele evidencia esse lugar que muitas vezes a gente ouve dizer que as cidades elas não estão planejadas, elas não foram planejadas. É por isso que as periferias estão cada vez mais vulnerabilizadas, falta de acesso, falta de direitos nesses territórios. Mas, na verdade, o que acontece é que as cidades elas foram planejadas para excluir essas pessoas. Os territórios eles precisam ser constantemente excluídos do planejamento que tem direitos. É um planejamento proposital nos territórios periféricos negros, que é esse território que falta direito e que ele que as minorias estão colocadas. Então, eu não compactuo muito com essa frase, essa menção que muitas vezes os urbanistas dizem que falta planejamento urbano. Na verdade,
os territórios negros periféricos, eles têm o planejamento para serem excluídos do restante da cidade, né? Por que os territórios periféricos, territórios negros nas cidades, eles têm tanta falta, essa palavra, e os territórios centrais, como, né, a gente pode falar no âmbito da cidade de São Paulo, Pinheiros, Vila Olímpia, enfim, todos esses bairros mais nobres, Jardins, Alto de Pinheiros, Morumbi, eles são estruturados para as pessoas brancas, né? Então, isso é importante. E aí a gente precisa dar uma olhar e racializar esses territórios. Isso é muito importante, né? Qual é a cor das pessoas que estão sofrendo e morrendo com os eventos climáticos nas cidades? Isso em Salvador, que é onde eu estou hoje, vim fazer um trabalho aqui, estou falando direto de Salvador. A gente fala de São Paulo, o que aconteceu com as chuvas na Barra do Saí no começo de 2023, que tem um marcador racial muito forte, o que aconteceu na Barra do Saí. Então, o lado de lá da estrada, onde as famílias moravam em costas, morros e afins, elas perderam tudo, foram desalojadas, removidas de lá. E o lado das mansões, apesar de ter sofrido também algum caos da chuva, foram reconstruídos rapidamente, as pessoas continuam com as suas casas grandes, as suas mansões. E aí, acho que é importante a gente ter esse marcador racial e, apesar dos pesares todos, o Brasil é um país que produz muitos dados, que analisa muitos dados e publica muitos dados. Ainda, obviamente, a gente precisa mais e mais desses dados, mas que evidenciam a questão racial e o racismo ambiental e as desigualdades aprofundadas pelos fenômenos climáticos e tudo mais. Bom, eu estudo a agenda de racismo ambiental há mais de 15 anos e acompanho essa agenda com movimentos, organizações, dentro e fora de organizações, e acho que é importante, acho que o conceito do racismo ambiental, ele vem e chega com as caravelas, né? Isso é uma frase, uma menção que a Ana Sanches, que é uma pesquisadora também sobre racismo ambiental, escreve, sempre diz nas suas exposições, que o racismo ambiental ele existe e ele chegou com as caravelas. Então, os africanos, né, o povo de África que foi trazido à força para o Brasil, escravizado, os povos indígenas que aqui estavam e sofreram genocídio, sofreram deslocamento forçado. Tudo isso revela o racismo ambiental que vem desde a ocupação e da colonização dessa terra que a gente tem e que continua de certa maneira, né? Então, gente, como eu tô em outra página, eu não tô vendo a coisa do tempo, mas eu volto aqui, eu vou continuar e eu volto. Então, esse termo, racismo ambiental, ele descreve a discriminação institucionalizada, né, envolvendo práticas políticas, política pública, diretrizes ambientais que afetam ou prejudicam pessoas, grupos, comunidades negras, indígenas, diferentes comunidades tradicionais, de diferentes formas, né, com base na sua cor, na sua raça. Esses grupos que são historicamente vulnerabilizados, marginalizados, eles são todos afetados pelo racismo ambiental. Hoje, o Brasil, se a gente for olhar para a parcela da população negra brasileira, isso é muito importante, porque eu acho que com essa coisa da COP vindo para o Brasil, a gente tem percebido, conversando com os países, tem quem quer ver e quem não quer ver também, tem sempre isso, mas a dúvida que paira se o Brasil é realmente país negro, né? Então é importante a gente sempre demarcar que o Brasil abriga a maior população afrodescendente, né, a população negra, fora do continente africano. Isso dados do IBGE de 2022, o último censo,
Então, mais de 56% da população brasileira se identifica como negra, ou seja, o somatório de pretos e pardos corresponde a mais de 120 milhões de pessoas. Essa maioria é, historicamente, a responsável por construir esse país, construir as cidades, no campo, nas artes, na economia, no desenvolvimento, mas, historicamente, também não é a população que mais se beneficia disso tudo, da economia, dos grandes salários, dos melhores empregos, das melhores moradias. As mulheres negras hoje representam 28,5% da população brasileira, e são a maioria na chefia das famílias expostas ao racismo ambiental nos territórios. Isso é um dado importante, porque quando o evento extremo acontece, geralmente quem está em casa como cuidadora, cuidando da família, cuidando com alguém com necessidades especiais, cuidando dos filhos, cuidando da casa de alguém, cuidando do filho de alguém, nos territórios, são as mulheres negras, também as mulheres negras que saem para trabalhar e voltam, percebem que perderam tudo com a chuva, e com o evento extremo que assola o seu território por falta de estrutura básica e adaptação. Nas cidades brasileiras, a presença negra é profundamente marcada por desigualdades territoriais. Também dados do censo de 2022 mostram que cerca de 73% da população que vive em favela e periferia urbana é negra. Além da precariedade habitacional e urbanística, essas populações enfrentam os impactos mais intensos da crise climática, né? Então, essa população, me perdi aqui, foi olhar o tempo. Além da precariedade habitacional e urbanística, essa população enfrenta os impactos mais intensos da crise climática, né? Então, moram em áreas sujeitas a deslizamentos e alagamentos, têm menos acesso à área verde, vivem em maior exposição à poluição e o calor extremo. E o que a gente chama, e a relatora da ONU de racismo e xenofobia, a Tendaya, até 2021-22, ela chama no relatório dela de racismo, de sacrifício, zonas de sacrifício racial. São esses lugares que são sacrificados para que os privilegiados tenham conforto térmico, tenham melhores casas, tenham saneamento, tenham arborização. Então, essas zonas de sacrifício é onde a população negra periférica está localizada, né? E aí, acho que outro dado que saiu ontem, que eu acho que é bem importante, assim, e que eu ainda não consegui esmiuçar mais, ler mais para conversar com vocês, mas acho que é uma coisa importante da gente olhar. O estudo que saiu ontem pelo IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é do governo federal brasileiro, mostrou que 16,3 milhões de famílias brasileiras vivem em casas com inadequações com falta de banheiro, ausência de abastecimento de água pela rede pública, esgotamento sanitário, entre outros. Isso é, assim, acho que, para mim, explicita muito trágico e tristemente o que é. Eu acho que se a gente, sempre que a gente se perguntar o que é o racismo ambiental, se a gente pega esses dados, olha para eles, a gente percebe, a gente não precisa explicar muito, a gente percebe a situação de vulnerabilidade que várias famílias estão vivendo no país, né? O trabalho mostrou também que 78% das famílias que sofrem com pelo menos um tipo de inadequação habitacional são chefiadas por mulheres. Além disso, as chefiadas por pessoas negras, pretas e pardas, representam 74,64% das que vivem em casas com inadequações. Então, a grande maioria, assim, muito mais que o dobro dessas pessoas são pessoas negras que vivem nesses territórios com inadequações habitacionais, um percentual ainda maior do que elas representam no registrado do CadÚnico. Esse dado, ele é muito importante da gente olhar, e aí acho que a gente, nos últimos
meses, a gente tem tentado olhar para as políticas de adaptação às mudanças climáticas, que é um novo tema que antes não era um tema muito popular dentro da agenda climática internacional, nem a nacional. Hoje se torna um grande tema que muitas pessoas querem falar, assim, né? Então, além do Plano Nacional de Plano Clima para adaptação, tem outra articulação que a gente tem feito, que eu acho que é importante a gente contar para vocês, porque eu acho que tem uma movimentação de incluir o termo de racismo ambiental como forma de denúncia, como forma de combater o racismo ambiental no Brasil, que é importante para as políticas, é importante para a implementação de políticas, é importante para a gente ter territórios com mais direitos e adequações habitacionais, que é uma resolução no CONAMA, no Conselho Nacional de Meio Ambiente, que garanta que as obras, que grandes obras e que qualquer intervenção, qualquer licença, o processo de licenciamento, eles garantam que esses processos eles combatam o racismo ambiental do território e por justiça climática, por direitos humanos, né? Eu gosto mais de usar os direitos humanos assim nesse caso. Então, garantir que o território se fortaleça nos direitos humanos e combata o racismo ambiental, para que grandes obras não cheguem, e a gente pode aqui citar várias obras, a gente pode citar grandes obras que vão acontecer, licenças que vão acontecer. Essa resolução não foi aprovada ainda, mas a gente pode citar inúmeros processos brasileiros de violação de direitos, de obras do Estado brasileiro, que removeu pessoas, que acabou com tradições, acabou com processos tradicionais, acabou com famílias, morreu pessoas. E aí acho que Belo Monte é um exemplo disso, né? A usina hidrelétrica de Belo Monte é um exemplo de violação de direitos e racismo ambiental, de deslocamento de população indígena, ribeirinha, população negra periférica de Altamira. Acho que a situação do quilombo de Alcântara, com uma base de espacial, uma base de lançamento de foguete, não sei se todo mundo sabe disso, mas o Brasil tem uma base de lançamento de foguete dentro de um quilombo no Maranhão. Também é processo de violação de direitos e racismo ambiental. Então, a gente tem, eu acho que o Brasil, assim, ele tem uma porção de exemplos sobre racismo ambiental, e acho que a gente precisa olhar para as leis e para os processos historicamente de criação de políticas públicas e rever isso. Assim. O Brasil atualiza suas formas de violação de direito, não só no âmbito do racismo ambiental, em qualquer âmbito. O processo de extermínio da população negra, população indígena, mulheres, ele se atualiza, ele vem com a invasão do país e ele vai produzindo mais mortes e genocídio e jeito de matar a cada de tempos em tempos, o Estado e o capitalismo, o capital e a branquitude acham maneiras de o patriarcal, o machismo, todos esses instrumentos de violação de direito, eles acham novas maneiras e ferramentas do extermínio e do genocídio da população. Então, enfim, acho que é um pouco isso para a gente começar, e aí eu posso voltar na hora das perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Mariana, obrigada. Nossa, quantas efervescências aqui do lado de cá, sabe? Que eu estou aqui muito comovida, assim, para poder, nesse processo de reflexão também, né?
porque esse termo de racismo ambiental, como ele é novo para a gente, né, aqui no Brasil, eu digo isso assim para quem está na base, para quem sofre anualmente, sempre, né, de tempos em tempos, por enchente e perde todas as suas coisas, né? Enfim, assim, acho que a gente entendeu o racismo ambiental que vai, de certa forma, né, de tempo em tempo, ele está violando direito à vida, né? E aí eu fico muito pensativa com o tema da Marcha Global das Mulheres Negras, né, que é pelo bem viver. Então, a gente está conclamando esse bem viver. E aí, como a terminologia racismo ambiental, ela ainda é nova, né? Porque há pouco tempo uma pessoa foi dar uma entrevista e falou: porque essa enchente, as pessoas estão perdendo suas casas, enfim, seu direito a ter uma moradia pelo racismo ambiental. E aí essa grande mídia falou que era uma besteira que ela estava falando, que não tinha nada a ver o racismo com as enchentes, com perder casa, com o transbordamento dos rios, né? Então não tinha nada a ver, porque o racismo, né, não tinha nada a ver com essa questão ambiental e tem tudo a ver tem tudo a ver assim com essa violação do direito à vida, né?